Olá, Pai do Senhor. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante, não no sentido de ser algo bom para nossas vidas, mas algo que Deus abomina e que, consequentemente, devemos saber e conhecer para eliminar isso da nossa vida, tá bom? Então, fica atento aí à leitura de hoje. Nós temos a leitura em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, que nos diz o seguinte: nem adoraremos ídolos, como alguns deles adoraram, e, segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Antes de falar a respeito, quero definir para os amados o que significa idolatria, já que a leitura de hoje nos fala que a idolatria deve ser banida. Idolatria é prestar honras divinas a qualquer produto de fabricação humana ou atribuir poderes divinos a operações puramente naturais. Nós sabemos que, como uma criatura ligada ao tempo e ao espaço, o homem tem estado especialmente inclinado a prestar adoração a algum tipo de símbolo visível de divindade. Ele parece anelar por manifestações tangíveis da presença divina. Durante a história humana, esta atitude tomou várias formas e manifestações. Vamos citar algumas aqui. Mesmo que o homem tenha abandonado a adoração ao verdadeiro Deus, ele não renunciou à religião, mas procurou substituir o verdadeiro Deus por um Deus falso que estivesse de acordo com seu próprio gosto. Veja como isso é sério, né? Isso aconteceu no passado, está acontecendo ainda hoje. Existe um tipo de adoração chamada de animismo, que é a reverência aos objetos inanimados, como, por exemplo, pedras, árvores, rios, fontes e outros objetos naturais. Também havia a adoração a coisas animadas, tais como os animais, touros, bezerros. Eles consideravam os bezerros sagrados. Ainda hoje sabemos que isso acontece na humanidade. Símbolos do princípio da reprodução e procriação, por exemplo, a serpente como símbolo de renovação anual, né, uma vez que ela troca sua pele velha por uma nova. Pássaros tais como o gavião, a águia e o falcão como símbolos de sabedoria e conhecimento interior. Estas formas animais eram às vezes combinadas com formas humanas, como objeto de adoração. Também havia divindades astrais, tais como o sol, a lua, as estrelas, planetas, enfim. Os elementos e as forças da natureza também eram reverenciados e adorados. Tempestade, ar, fogo, água, terra, enfim. Há uma variedade inumerável de formas, de tipos, de maneiras de idolatria. Idolatria não é somente aquela que a gente geralmente conhece aqui no nosso Brasil, mais escancaradamente, que é quando uma pessoa se prostra perante uma imagem de escultura. Aí já é uma idolatria mais, vamos dizer assim, uma idolatria mais voltada para o símbolo humano, né? O que também é necessário dizer que a palavra de Deus condena, proíbe. Não foi à toa que no mandamento, que está lá em Êxodo 20, verso 2, 3, 4, o Senhor proíbe a fabricação de imagens. O Senhor proíbe que tipo de fabricação de ídolos? Do que há em cima no céu. Ou seja, você pode imaginar aí anjos, arcanjos. Então Deus proíbe a fabricação disso como forma de você trazer aí um despertar da fé, porque você vai ficar adorando isso e deixando o verdadeiro Deus. Deus proíbe fabricar imagem daquilo que há na terra e também debaixo da terra, nas águas, enfim. Deus é completamente contra a idolatria. Quando idolatramos algo, né, na modernidade existem pessoas que idolatram outras pessoas, têm elas como se fosse um Deus, enfim, coração apegado, quando na verdade nós devemos ter o nosso coração apegado completamente ao único Deus verdadeiro. Somente Ele. Objeto nenhum, homem nenhum, igreja ou trabalho,
ou o próprio dinheiro. Tem pessoas que têm o dinheiro como um Deus, outros têm o prazer como um Deus, enfim. Existe uma diversidade de idolatria. E o apóstolo Paulo está dizendo que não adoremos ídolos, seja eles quais forem, como alguns deles adoraram. Quem são alguns deles? Alguns israelitas que adoraram ídolos pagãos. Segundo as Escrituras, essas pessoas, em meio à sua adoração idólatra, eles comeram, beberam e se entregaram à farra. Ou seja, a consequência da idolatria é um distanciamento de Deus e uma entrega aos prazeres da carne. Que nós possamos nos apartar, nos afastar de toda forma de idolatria, seja ela aquela idolatria antiga, conhecida pela veneração dos astros, seja ela a idolatria moderna, porque na verdade somente Deus e unicamente Deus e exclusivamente Deus, por meio da tua fé, é que é digno de ser entronizado no seu coração. Que o Senhor seja santificado no seu coração e que nada mais venha substituir o lugar que pertence somente ao seu Criador e agora Pai, por meio da fé na pessoa bendita de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, o seu lar, sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus de Nazaré.